E aí, sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Né? Nessa semana falaremos um pouco das coordenadas geográficas, né? Os paralelos e das latitudes. Né? Eu dividi essa aula de coordenadas geográficas em duas. Né? Nessa semana falaremos dos paralelos e latitudes e na próxima semana dos meridianos e longitude. Né? Então vamos observar o próximo slide aqui para vocês visualizarem os paralelos da Terra. Né? Quais são os paralelos da Terra? São esses daqui, tem a representação deles. No meio, no centro da Terra, né, vai ter a linha do Equador. A linha do Equador ela vai dividir o planeta em dois hemisférios. O hemisfério norte, onde vai ter o círculo polar ártico, né, aqui no extremo norte, e o trópico de Câncer. E no hemisfério sul, o trópico de Capricórnio e o círculo polar antártico no extremo sul. Círculo polar antártico conhecido como Polo Sul e círculo polar ártico conhecido como Polo Norte. Né? Então essas são os principais paralelos do planeta Terra. Né? Então vão compreender as áreas tropicais, as áreas polares, as áreas temperadas, né? Mas isso fica para uma próxima aula quando a gente estiver falando de clima. Hoje eu quero mostrar para vocês, né? Mas essa definição aqui dos principais paralelos, quais são eles e quais são a sua localização, né? E para mim calcular uma área, né, qualquer área da Terra em relação à linha do Equador, eu sempre vou usar o cálculo de latitude. Então vamos fazer a leitura do texto, né, da atividade 3 de vocês para a gente compreender um pouco melhor isso. Vamos lá. Então vamos aqui para a atividade. Então tá aí, ó, coordenadas geográficas. Os paralelos são círculos de 360 graus que circundam o planeta em planos paralelos à linha do Equador. Então por isso que ele tem esse nome de paralelo, porque ele sempre vai ser paralelo à linha do Equador que vai passar aqui ao centro da Terra, né? Vai dividir a Terra em duas, por isso é paralelo à linha do Equador, né? O Equador é o maior paralelo. Outros paralelos importantes são os trópicos de Câncer e Capricórnio e os círculos polares, Ártico e Antártico, como eu mostrei para vocês na imagem, né, anterior. Com os paralelos encontramos a primeira coordenada geográfica, a latitude, né? O que é a latitude, pessoal? Presta atenção nisso, né? Quem quiser grifar aí no texto de vocês, né, podem grifar aqui, ó. Latitude é a distância de qualquer ponto da superfície em relação à linha do Equador, sendo medida em ângulos, em graus, minutos e segundos. A linha do Equador apresenta 0 graus de latitude. Então, por exemplo, se eu quiser calcular a latitude da cidade de Laranjal Paulista, a latitude da cidade de Laranjal Paulista é a distância que a cidade tem em relação à linha do Equador. Isso vai acontecer com qualquer ponto no planeta Terra. Sempre que eu quiser saber a distância de qualquer ponto da Terra em relação à linha do Equador, eu vou estar fazendo um cálculo de latitude, certo? Então, a latitude vai aumentando em direção ao Polo Norte, 90 graus, em direção ao Polo Sul, 90 graus também. Então, no Polo Norte, a latitude vai ser 90 graus. No Polo Sul, vai ser 90 graus. Na linha do Equador, vai ser 0 graus. Né? Então, se eu falar para vocês que um lugar tem latitude de 5 graus, vocês têm que saber que esse lugar está mais próximo da linha do Equador, que é 0, do que do Polo Sul ou do Polo Norte, que é 90. Né? Isso aí é um cálculo simples matemático, só para você ter essa observação, certo? Né? Isso vai ser com qualquer ponto da superfície terrestre. Né? A exceção da linha do Equador, que é medida em graus de latitude, deve ser acompanhada de referência dos hemisférios norte e sul, que é justamente o que divide, né, o planeta. Justamente a linha do Equador vai dividir o planeta Terra nessas duas partes, sempre em relação ao sul, onde vai ter o trópico de Capricórnio e o círculo polar antártico, ou ao norte, onde vai ter o trópico de Câncer e o círculo polar ártico, né? Então, só voltando aqui para vocês observarem mais uma vez. Aqui, ó, os paralelos da Terra. Círculo polar ártico e trópico de Câncer no hemisfério norte, trópico de Capricórnio e círculo polar antártico no hemisfério sul. Quem vai dividir,
né? A Terra em duas é justamente a linha do Equador. Então, esses, né, o Círculo Polar Ártico, Trópico de Câncer, linha do Equador, Trópico de Capricórnio e Círculo Polar Ártico vão ser os principais paralelos do planeta Terra. Então, nessa primeira aula, eu quero mais que vocês compreendam esse conceito de paralelo e quais são os principais do nosso planeta, certo, sexto ano? Então, vamos lá para a atividade, né, que vocês vão fazer. Vamos voltar lá. Então, vocês vão responder as duas questões. Três questões, aliás. O que é paralelo? Sim, só responder o que é um paralelo. Tem no texto, eu expliquei aqui. Né? O que é latitude? Também, o que é, para que a latitude serve? Né? Como ela é calculada? O que ela representa? Vocês vão responder. E na questão 3, deixa eu até sair daqui um pouco para vocês observarem melhor. Aqui, ó, questão 3. Analise a imagem e responda quais são os paralelos que passam pelo território do Brasil. Aqui tem uma representação do mapa do Brasil. Né? No nosso país vão passar dois paralelos. Quais são? É só vocês observarem aqui o mapinha e responder. Ok, sexto ano? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido. Né? E ficamos dessa forma. Até a próxima, galerinha.